Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós não poderíamos falar de algo a que não seja o Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu do próximo domingo. Mais um reencontro entre as duas equipes nesse clássico muito tradicional e claro, meu canal fala sobre futebol carioca, se você não me conhece. Eu vou comentar aqui as minhas impressões para esse clássico, que time chega melhor para essa partida e que é o sexto reencontro entre Flamengo e Fluminense. Tem tudo para ser um grande jogo e depois da vinhetinha você confere tudo. Antes de mais nada, aqueles recadinhos iniciais. Se você ainda não é inscrito, por favor, só clicar aqui nesse botãozinho de se inscrever que está aparecendo na tela. É muito importante para o crescimento do canal do JP Fará. Importante também você deixar o dedo no like para que o YouTube recomende esse conteúdo para outras pessoas que ainda não conhecem o canal do JP Fará. E claro, se você puder, compartilhe esse vídeo nos grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp, para aquele seu amigo tricolor, para seu amigo flamenguista, enfim, para aquele seu amigo que curte o futebol carioca com muita opinião, muita informação. Então o seu lugar é aqui no canal. E claro, comente aqui embaixo, quero saber de você o seu placar para esse clássico e quem é o favorito para essa grande partida que vai acontecer no domingo. Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Jornalista Mário Filho, no Maracanã, Flamengo e Fluminense se enfrentam pela sexta vez na temporada. É o sexto reencontro entre as duas equipes que protagonizaram jogos muito importantes, tanto pelo Campeonato Carioca e também pela Copa do Brasil. São duas vitórias para cada lado, como você consegue ver aí na tela, e tem apenas um empate. É um jogo sempre, mas sempre mesmo muito equilibrado. E você pode ver, por exemplo, que o número de gols marcados é igual. Flamengo e Fluminense marcaram 6 gols em 5 partidas. Então, passando por cada jogo para vocês terem ideia. Na 11ª rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo foi derrotado para o Fluminense por 2-1. O tricolor venceu aquela partida, mas no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, o rubro-negro parecia que conquistaria o caneco e venceu o Fluminense por 2-0. Só que com aquela goleada histórica por 4-1 no jogo de volta da final do Campeonato Carioca, onde teve um golaço do Marcelo de fora da área que abriu os trabalhos contra o Flamengo de Vitor Pereira, e ali foi também um ponto que definiu o futuro do técnico português, que havia sido muito criticado, estava sendo muito criticado pela torcida do Flamengo com razão por ter jogado o ano no lixo. Foi ali um ponto de mudança do rubro-negro. Então o Fluminense conquistou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo. Só que o Flamengo e o Fluminense tiveram os caminhos cruzados na Copa do Brasil. E no jogo de ida das oitavas de final da competição, a partida foi por 0-0, foi o único empate até então entre as duas equipes nessas 5 partidas disputadas até agora. E na volta da Copa do Brasil, o Flamengo venceu por 2-0, só que um grande ponto envolvendo esse enfrentamento na Copa do Brasil foi que o técnico Jorge Sampaoli, que entrou no lugar do Vitor Pereira, conseguiu adotar uma estratégia para encurralar a equipe do Fernando Diniz, e ele conseguiu no jogo de ida. Foi onde o Flamengo foi até superior, sobretudo depois da expulsão do Felipe Melo, e ele mostrou como ele consegue usar esse antídoto para dominar esse futebol envolvente do técnico Fernando Diniz, e foi o Flamengo que passou para as quartas de final e agora já até passou para a semifinal depois de ter eliminado o Atlético Paranaense. Então é sempre um jogo muito equilibrado e sempre um jogo muito duro, e não vai ser diferente agora no Maracanã pelo Brasileirão. Só que são momentos diferentes. Apesar de na tabela estarem próximos, o Flamengo está em terceiro lugar com 26 pontos, 10 atrás do líder Botafogo. O Fluminense está em quarto com 24 pontos, então é um jogo, além de tudo, o famoso jogo de 6 pontos. Se o Flamengo vence, o Fluminense se distancia ainda mais, chega um pouco mais perto do Botafogo ou segue na cola. E se o Fluminense vencer, coloca o Flamengo para baixo, pula a posição, rouba a posição do Flamengo. Então é um jogo de 6 pontos, só que o momento, na minha visão, não reflete. O Fluminense vem de um momento um pouco mais turbulento, de poucas vitórias nos últimos jogos. É verdade que tem agora começado a voltar a melhorar o seu futebol, depois dessa turbulência também envolvendo a ida do Fernando Diniz à seleção brasileira, ainda que interinamente. Mas pelo lado do Flamengo é apenas uma derrota nos últimos 17 jogos. Desde que Jorge Sampaoli chegou ao Flamengo, vejo uma equipe
mais pragmática, com perfil de jogo. E claro, tem muita qualidade. Se você olha o banco de reservas do Flamengo, agora com Luiz Araújo e outros jogadores, você vê que o Flamengo tem muita opção. E por isso o técnico Jorge Sampaoli está começando a encontrar esse caminho das vitórias. O Flamengo é semifinalista da Copa do Brasil, está nas oitavas da Libertadores da América e está a 10 pontos do líder Botafogo em terceiro lugar. Eu acho que o momento do Flamengo é mais favorável. Quando entra em campo o clássico, eu concordo também que não há essa questão de favoritismo, mas se eu pudesse apostar na vitória de alguém, eu apostaria na vitória do Flamengo. Eu vou dar meu palpite no fim do vídeo. E há possibilidade de estreias de ambas as partes, é verdade. O Alan já estreou pelo Flamengo pela Copa do Brasil, mas há chance sim dele ser titular e não ter entrado durante o jogo como foi contra o Atlético Paranaense. Para mim, eu já disse aqui no canal, é um jogador que vai ser titular do Flamengo ao longo da temporada, pelo menos ao restante, não só pelo fato do técnico Jorge Sampaoli adorar o futebol dele, e também por ele ser um jogador muito qualificado, tem aquele primeiro passe mais refinado, e aí a gente vai precisar ver se ele vai atuar ao lado de Pulgar, se vai atuar sem o Pulgar, mas eu não vejo o Alan sem ser titular nessa equipe do Flamengo. E pelo lado do Fluminense, o uruguaio Léo Fernandes tem grandes chances também de fazer a estreia com a camisa tricolor. Ele que veio do Toluca do México, um jogador habilidoso, com um chute muito forte de fora da área e tem a possibilidade de fazer a estreia, ele está no bid. Quem não vai poder estrear pelo lado tricolor é o zagueiro Marlon, que voltou ao Fluminense, estava no Shakhtar Donetsk, mas que vai ter que cumprir 2 jogos de suspensão em função de uma expulsão que ele teve na Itália, quando ele jogava pelo Monza. Então é uma decisão que o Fluminense observou bastante. Ele está inscrito, mas em função dessa suspensão ele vai ficar 2 jogos de fora. O Fluminense já se precavendo de eventuais problemas, futuros problemas. Será que esse vai ser então o último confronto entre as duas equipes? Eu espero que não, e também digo porque o Flamengo e o Fluminense estão no mesmo chaveamento da Copa Libertadores da América e há a possibilidade, portanto, de um novo reencontro pelas quartas de final da competição. Seria algo histórico. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes em fases mata-mata de Sul-Americana, só que na Libertadores da América, se não me falha a memória, seria a primeira vez, e há grandes chances sim. O Fluminense enfrenta o Argentino Júnior nas oitavas e o Flamengo enfrenta o Olímpia. Na minha visão, a dupla Fla-Flu é muito favorita nesse confronto, então podemos ter a chance de ter mais 2 jogos entre Flamengo e Fluminense, só que pelas quartas de final da Libertadores. Vocês imaginam como ficaria o Rio de Janeiro? E claro, eu que cubro o canal sobre os clubes grandes do Rio, eu espero muito que isso aconteça e torço bastante para que aconteça, porque o futebol só ganha com isso. E além disso, ainda tem o jogo do retorno do Campeonato Brasileiro, então Flamengo e Fluminense podem fazer ao todo 9 jogos no ano, possivelmente a maior quantidade de jogos entre Flamengo e Fluminense em toda uma temporada. Mas claro, você acompanha todos os detalhes do clássico aqui, ó, tá aparecendo na tela @JPFaraOficial, vai ter análise pós-jogo, a gente vai comentar tudo sobre esse clássico e eu conto muito, mas muito mesmo com a sua inscrição aqui no canal. Deixa o dedo no like, compartilhe o vídeo e antes que eu me esqueça, meu palpite é a vitória do Flamengo por 2-1 e quero saber a sua aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like, compartilhar o vídeo, claro. Te aguardo no próximo vídeo.